Ezequiel, capítulo 22, versos 26 até o versículo 30 vai ser o texto central da nossa reflexão. Diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Bom, queridos, o ministério do profeta Ezequiel começou no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Nós estamos, portanto, aqui entre os anos 593 ou 592 antes de Cristo. O Reino do Norte, ou também conhecido como Reino de Israel, já havia caído nas mãos dos assírios e desaparecido há mais de 100 anos. E a queda do Reino do Sul, ou o Reino de Judá, como também é chamado, estava bastante próxima. No ano 605 a.C., ainda no reinado de Jeoaquim, que é pai de Joaquim, o cativeiro babilônico já havia começado. Nabucodonosor, nós conhecemos a história, invadiu o território de Jerusalém, sitiou a cidade e levou alguns cativos da linhagem real, entre os quais, inclusive, estava o próprio profeta Daniel. Quando Joaquim, o filho de Jeoaquim, assumiu o trono em 597 a.C., com apenas 3 meses de governo, ele, juntamente com mais de 10.000 dos principais do povo, foram também levados cativos para a região da Babilônia. E entre estes que foram levados no 2º cativeiro estava o profeta Ezequiel, que era um jovem que foi levantado por Deus com o propósito de dar início a um ministério profético em um momento bastante tumultuado, turbulento, tempestuoso. Muito dificilmente um jovem da nossa geração estaria apto ou amadurecido o suficiente para levar um encargo tão grande como esse. Mas Ezequiel, assumindo a postura de um homem de Deus, embora ainda bastante jovem, como acabei de dizer, leva a cabo esse desígnio bastante difícil. O livro do profeta Ezequiel pode ser dividido em 2 partes. Os versos que nós acabamos de ler, ou ainda o capítulo 22, se encaixa na primeira parte da divisão que alguns estudiosos fazem desse livro. Ezequiel, portanto, profetiza para os cativos exilados junto ao rio Quebar, nas proximidades da Babilônia. Ele era contemporâneo do profeta Jeremias. Enquanto Jeremias profetizou aos que ficaram em Jerusalém, Ezequiel foi junto com os exilados que estavam presentes próximos do rio Quebar, como acabei ali de mencionar. E foi para estes que ele profetizou. Então, o capítulo 22 está inserido nesse cenário, nesse contexto, um contexto de crise, um contexto de corrupção moral, ética, espiritual,
Um contexto onde Ezequiel vai paulatinamente apresentando a depravação e decadência existente não apenas nas civilizações ao redor, mas inclusive entre o próprio povo de Deus. Se você perceber lá no versículo 26 do texto que lemos, Ezequiel começa a falar sobre os sacerdotes. E ele diz que os sacerdotes transgrediam declaradamente, deliberadamente, propositalmente a lei de Deus. Diz ainda o texto que eles profanavam as coisas santas, fazendo comum aquilo que era sagrado, confundindo o santo e o profano, o limpo e o imundo. Eu costumo dizer que nós já tínhamos ali uma espécie de um relativismo incipiente, prematuro, nascendo no seio da igreja já naquela época. É lógico que é um anacronismo, está fora de época nós usarmos a expressão relativismo, mas a verdade é que o diabo ele usa as mesmas artimanhas, apenas apresentando uma roupagem diferente. E aqui nós vemos, então, o povo misturando as coisas de Deus com as coisas profanas, seculares, mundanas. Na sequência do texto, no versículo 27 agora, o profeta Ezequiel vai dirigir a sua denúncia aos príncipes, que eram os líderes do povo, eram os chefes de família, os líderes das tribos, homens que deveriam ser um exemplo de piedade, de devoção, de santidade, de comprometimento com Deus. Diz o profeta Ezequiel que eram lobos. E quando a Bíblia usa ali o animal para representar esses líderes do reino de Judá, o lobo no caso, a intenção da Bíblia é falar da hipocrisia desse povo. Na sequência, ele ainda vai abordar dizendo que os príncipes também ganhavam lucro desonestos, eram avarentos, eram estelionatários, eram gananciosos, eram homens que serviam a Mamon no lugar de servirem a Deus. No versículo 28, agora, já nos aproximando do fim da leitura, ele dirige a sua denúncia aos profetas e diz que eram profetas falsos, que apresentavam visões falsas, visões com o objetivo de acalentar o coração do povo que precisava ser corrigido, advertido, orientado, com amor é verdade, mas com toda a autoridade do reino dos céus. E no lugar de falar em verdades absolutas, apresentavam mentiras para o povo. Finalmente, no versículo 29, ele vai falar de pecados morais agora. Havia extorsão, havia roubo, havia violência e opressão. Os mais poderosos oprimiam as minorias, sofriam as viúvas, os órfãos e etc., os marginalizados da sociedade. E no meio desse contexto, desse conflito terrível, dessa degradação cultural, moral, espiritual, Deus pega a sua lupa, Deus toma o seu microscópio, o seu telescópio celestial, com o objetivo de encontrar na terra, no meio daquela situação, um homem que se colocasse no muro para tapar a brecha. Um homem que, segundo Isaías, capítulo 58, que profetizou também no reino de Judá, mas antes do cativeiro, Isaías disse que Deus precisava de reparadores de brechas. E no meio dessa situação, Deus está buscando um homem que intercedesse, que agisse como um sacerdote verdadeiro, como um profeta leal, como um príncipe legítimo, a fim de impedir que o reino de Judá, que o povo de Deus caísse ou fosse consumido nas mãos do inimigo. Mas a sequência do texto diz que nenhum homem foi encontrado no meio daquela situação. E nós vamos voltar a esse texto na sequência. Mas antes eu queria que nós
tivéssemos bem claro que quando a Bíblia diz que Deus buscou um homem, no original, o hebraico, que é o idioma com o qual o Antigo Testamento foi escrito, com algumas pequenas exceções, onde entra ali o aramaico no livro de Daniel, mas no geral o hebraico é o idioma legítimo do Antigo Testamento. Existem duas palavras que são usadas e que no nosso idioma são traduzidas como homem. A primeira é Adão, que pode ser traduzida tanto como homem quanto como humanidade. E humanidade, por sua vez, seria um termo genérico, que poderia ser atribuído tanto ao homem do sexo masculino como à mulher, o sexo feminino. E quando eu estava estudando o texto, eu me perguntei, será que a intenção do Senhor aqui, ao dizer que ele procurou um homem, o objetivo era que essa investigação, mostrar que essa investigação foi feita na humanidade, que tanto fazia uma mulher ou um homem do sexo masculino responderem essa investigação de Deus? E a resposta é não. A palavra que foi escolhida por Ezequiel ali no texto é a palavra ishi, que no idioma original ela só pode ser traduzida como homem ou macho. Tanto que um outro texto onde ela aparece, um exemplo apenas para vocês, é Gênesis capítulo 7, verso 2. Quando Deus ordena a entrada dos animais na arca, e ele diz que os animais entravam em pares, o macho e a sua fêmea, a palavra macho que aparece ali é a palavra ish. Em conclusão, quando o Senhor diz aqui no livro de Ezequiel que ele estava procurando um homem, era um macho, era alguém varonil, era um homem que assumisse a postura para a qual Deus levantou os homens desde o princípio, governadores do lar, da sociedade e da igreja. Homens que fossem um baluarte no meio daquela geração, colunas que sustentassem um reino, uma nação que estava em bancarrota. Eram esses que Deus estava buscando. E agora, queridos, a partir do momento que entendemos o contexto da passagem, nós vamos à aplicação dela. E eu não preciso, creio, fazer um esforço muito grande ou muito profundo para dizer a você que nós vivemos em uma época de corrupção em todos os sentidos que você pode ou até nem consegue imaginar. Corrupção moral, política, ideológica, filosófica, ética, espiritual, financeira. Nós vivemos em um mundo que está cada vez mais ameaçado da autodestruição. E se por um lado isso é crítico e assustador, por outro lado, isso traz de alguma forma esperança ao meu coração por saber que muito em breve, não tem como esse mundo durar muito mais tempo, e é por isso que muito em breve, eu afirmo isso com crença e confiança, veremos o nosso Salvador rasgando as nuvens dos céus e voltando em poder e grande glória. O nosso mundo está vivendo dias de corrupção terríveis. E nós precisamos, lógico, para o nosso estudo, fatiar, selecionar um pedaço dessa corrupção com o propósito de fazer uma análise aqui baseado no tema que nos interessa. E o tema de interesse para nós, ele atinge diretamente o âmbito da família. As famílias hoje estão em ruínas. Maridos, pais, mães, esposas, filhos e filhas. Nós vivemos em um momento
crítico na instituição mais sagrada que Deus criou na história da humanidade, até mais sagrada do que a própria igreja, porque a igreja é feita de famílias, e Ellen White diz que uma família que viva em santidade, em consagração, que seja bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor da verdade do que todos os sermões que se possam pregar nos púlpitos de uma igreja. E olha que quem vos fala aqui é um missionário pregador. E esse texto ele fala demais ao meu coração, porque, em outras palavras, ele está dizendo assim: Jefferson, pegue todos os seus sermões que você pregou, por exemplo, no ano passado. Foram mais de 100. Pegue todos eles. E nem todos eles juntos são tão poderosos do que apenas uma única família de Deus, consagrada, dedicada, piedosa, vivendo o cristianismo em toda a sua plenitude. E sabendo disso, Satanás está dirigindo os seus ataques contra os lares, contra as famílias. Eu ainda me arriscaria em dizer que há uma conspiração que já deixou de ser uma teoria, mas há uma conspiração cujo propósito é destruir as famílias. É lógico que essa conspiração, essa destruição, não é oriunda, ou o objetivo final dela não é uma guerra exatamente no sentido de invadir o seu lar e bater na mulher. Não é esse o sentido, mas é uma desconstrução dos conceitos bíblicos do que significa ser um homem, uma mulher, uma mãe, um marido, um pai. Este é o desígnio dessa conspiração. E essa conspiração está tão bem montada que todas aquelas instituições que foram criadas pela civilização ocidental para bem conduzir a nossa sociedade, eu me refiro às câmaras legislativas, às cortes judiciais, universidades, escolas, a própria mídia, todas elas estão aparelhadas com o propósito de destruir a sua família, de destruir o conceito de homem dentro do lar, de desconstruir o conceito de mãe dentro de casa. E aí, para você não imaginar que isso tudo é apenas assim reflexo da minha cabeça ou das minhas impressões, eu me recordo que no ano passado eu assisti um vídeo, se você tiver curiosidade depois, você até pode encontrá-lo no YouTube, de um evento chamado Democracia em Colapso, onde uma travesti, cujo nome é Vitor Zapparoli, mas o nome social dele é Amanda Palha, disse categoricamente, claramente, de forma transparente, que o objetivo do movimento LGBT e do feminismo radical é destruir as famílias, é destruir os lares. E aí talvez você se questione, mas então como eles farão isso, se a finalidade não é entrar em uma guerra, literalmente falando, pegando em armas, invadindo casas? Como eles farão isso? Eu diria que são dois os propósitos maiores. Primeiro, erotização da sociedade. Homens erotizados, mulheres erotizadas, filhos erotizados, estão comprometidos cognitivamente falando. Ellen White, fazendo um comentário, eu agora só não me recordo se é sobre Sodoma e Gomorra ou é sobre a Revolução Francesa, mas depois eu posso investigar isso melhor para você, mas ela diz que pessoas que não têm escrúpulos para cuidarem do seu próprio corpo, jamais terão escrúpulos para amarem a Deus sobre todas as coisas. Então, uma família comprometida com a erotização da sociedade é uma família que está milhares de distâncias da santidade de Deus. Esse é o primeiro objetivo. E aí, como eles farão isso? Através das escolas, da mídia, através das cortes judiciais, câmaras legislativas e etc.
E o segundo, e é sobre esse que eu vou me deter, é a desconstrução da sexualidade masculina e feminina. O que eu quero dizer com isso? Já não basta mais um homem nascer com uma genitália masculina para dizer que é um macho, que é um homem. Se você prestar atenção, nós estamos vivendo em um momento onde o homem está sendo cada vez mais efeminado na sua forma de se vestir, nos seus comportamentos, nas suas atitudes. O homem está sendo efeminado, ele perdeu o sentido da sua varonilidade, da testosterona. Eu vou voltar nisso um pouquinho mais adiante. Mas para você notar aqui como isso é fácil de ser percebido, volte a alguns anos, a década de 90. E você vai lembrar, e eu não estou dizendo que é o correto, mas apenas a título aqui de comparação, você vai lembrar que Hollywood, na década de 90, tinha um padrão de homem. Era Arnold Schwarzenegger, era Sylvester Stallone, era o homem musculoso, Braddock, aquele homem meio machista, que até eu me arriscaria a dizer assim, que não é o homem bíblico. O machismo não é aquilo que Deus espera do homem na visão bíblica. Mas havia um modelo de homem. Agora, hoje, nós somos a um extremo tão terrível que os modelos de homem da nossa sociedade são Justin Bieber, Luan Santana e Neymar. É claro que há um objetivo por trás disso tudo. É claro que quando a sociedade, de alguma forma, ela incentiva que o homem use calcinha apertada, um cabelinho meio esquisito, e que, por sinal, os grandes agentes da moda no mundo aí atual são homossexuais, e são eles que ditam a regra, é claro que há um propósito por trás disso tudo. Então, queridos, nós vamos recuar um pouquinho mais nesse conceito de desconstrução da masculinidade. Eu não vou falar da feminilidade, porque hoje não é o nosso tema aqui, mas também é um outro assunto seríssimo. Porque enquanto há o objetivo de efeminar o homem, há um outro objetivo de masculinizar a mulher. É inversão de valores aqui na sociedade. E aí a gente recua um pouco, e nós vamos lá ao século XIX, o século de surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde o diabo, sabendo disso, levanta uma série de movimentos paralelos para propor à sociedade uma visão diferente da visão bíblica que é proposta pelo Adventismo. E ali, então, surge, por exemplo, o marxismo. O livro mais conhecido de Marx talvez seja O Capital e o Manifesto Comunista, onde ele diz categoricamente que a religião é o ópio do povo. Na visão de Marx, a moral judaico-cristã aliena o homem ocidental. E aí, quando ele estava perto de morrer, ele vai escrever um livro. E ele não termina de escrever essa literatura, deixando para que o seu amigo Engels conclua. E o livro se chama A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E nesse livro, em um parágrafo, lógico que Marx não acreditava em Deus, e, portanto, ele vai fazer uma leitura enviesada por suas ideologias de mundo, e a visão de Marx do mundo era uma visão de opressores e oprimidos. Eu sou da área de história, e quando nós estudamos a história do mundo, não existe isso de pecado. Na visão de Marx, o problema da humanidade não era o pecado, o problema era a propriedade privada e a opressão da burguesia. Então, na visão dele, para a redenção da sociedade, você precisa propor uma revolução, segundo Marx dizia, do proletariado, dos trabalhadores, para destruírem a burguesia e se apropriarem dos meios de produção dos burgueses e implementarem, então, o que ele chamava de ditadura do proletariado. Mas o que isso tudo tem a ver com a família? Perceba agora. Quando o casamento monogâmico aparece pela primeira vez na história,
não é uma reconciliação de homem e mulher. Bem pelo contrário. O casamento monogâmico vem à cena como subjugação de um sexo pelo outro. Ele anuncia um combate entre os sexos, desconhecido durante todo o período pré-histórico anterior. O que ele está dizendo aqui? A visão que Marx tinha do casamento era uma visão justamente, como eu acabei de dizer, de opressores e de oprimidos. E o grande problema da sociedade é que, desde pequeno, uma criança nasce em um lar, onde o homem, na visão bíblica, é o cabeça, a mulher deve se submeter, o filho cresce nessa visão, e quando ele vai para a sociedade, ele passa essa cultura religiosa de opressores e de oprimidos. Qual é a conclusão que teóricos marxistas chegaram? Portanto, nós precisamos desconstruir essa visão de família. E aí, avançando um pouco mais, já em épocas aí mais contemporâneas, uma das grandes teóricas marxistas que propõem o que a gente conhece como ideologia de gênero é uma mulher chamada Judith Butler. Talvez aqui no Brasil ela seja a mais conhecida. Existem outros, mas aqui no Brasil o pessoal conhece mais essa mulher. Ela escreveu um livro falando sobre os problemas de gênero, o feminismo e subversão da identidade. Para você ter ideia, ela diz que nós vivemos em uma sociedade machista, patriarcal. E aqui eu quero abrir apenas um parênteses. Não se deixe ludibriar ou ser ludibriado por esse engano contemporâneo que coloca no mesmo patamar a palavra machismo e patriarcado. O machismo é demoníaco, Deus abomina. Não é essa a visão do homem macho, varonil, o cabeça do lar que a Bíblia propõe. A gente já vai ver qual é então. Agora, por outro lado, o patriarcado é bíblico. Essa palavra patriarca do lar é bíblica. E muito embora alguns queiram colocá-las no mesmo patamar, machismo e patriarcado, o objetivo, sim, é anular, como já falei, o papel verdadeiro do homem dentro de casa. Ela ainda vai usar um outro termo mais chulo, dizendo que nós viemos numa sociedade falocêntrica. O falo é uma referência à genitália masculina, e dizendo que o homem manda em tudo, faz tudo, e que então, na conclusão dela, é preciso desconstruir essa visão da sociedade. E aí, um estudioso dos livros dela, que é um professor brasileiro chamado Felipe Neri, ele também é pesquisador, ele resume as ideias da Judith Butler aí no seu livro, dizendo assim, preste atenção: não escolho entre algo que outrem determinou, que é o gênero, o assunto dele está sendo o gênero ali, mas me oriento de maneira sempre fluida e aberta para o meu desejo. O gênero é performático, ou seja, é algo construído pelo comportamento. Não existe diferença entre homem e mulher. Não se nasce homem, não se nasce mulher. A cultura e a sociedade nos tornam mulheres e homens, mediante a imposição de comportamentos e padrões heteronormativos. Em outras palavras, o que ela está sugerindo é que, muito embora você nasça com uma genitália masculina, você só vira um homem, se você quiser, por uma opção e imposição social, mas a sua genitália não determina a sua masculinidade. E é por ali que nós começamos a caminhar para chegarmos onde chegamos hoje. E eu confesso a você que nem nas minhas melhores hipóteses de que o nosso mundo viraria Sodoma e Gomorra, eu nunca imaginei que chegaríamos a uma situação como essa. Estou sendo sincero. Nunca imaginei. Que chegaríamos ao ponto de um relativismo tão banal, tão brutal, tão decadente, que alguns passariam a duvidar de questões até biológicas, queridos. É a natureza que criou o homem e a mulher de forma distintas. Lógico que orientado por Deus. Isso é biológico.
Mas o relativismo hoje chegou a um grau tão decadente que a ideologia de gênero apregou que isso não significa mais absolutamente nada. E aí, uma professora de história, concluindo essa parte da mensagem, chamada Ana Paula Campagnolo, no livro, ela hoje é deputada estadual aqui de Santa Catarina, no livro Feminismo, Perversão e Subversão, ela também vai mostrar, baseado em seus estudos, qual é a visão da ideologia de gênero. E eu, inclusive, sugiro a vocês que querem entender um pouco melhor o assunto, que leiam esse livro. Esse livro é muito bom. Ela vai tratar sobre as 3 grandes ondas feministas que surgiram na história da humanidade e que hoje um dos grandes objetivos do movimento feminista radical não é só buscar a igualdade com os homens, igualdade social, que as mulheres têm todo o direito de ter. Mas o objetivo do feminismo radical, contaminado pela ideologia marxista, é destruir o papel bíblico do homem e da mulher dentro de casa. Então, ela diz assim na página 236. Para os ideólogos de gênero, ser homem e ser mulher são meros produtos convencionais, inventados historicamente. Não se trata mais de uma diferença fixada pelo sexo biológico. Você não será homem se tiver nascido, mas será se tiver escolhido agir como um. Eu não sou mulher porque nasci assim, na visão dos ideólogos do gênero, mas porque assim me tornei. O ser humano nasce neutro e o gênero constrói tudo. Então, queridos, voltando ao que nos interessa, é justamente no meio dessa geração corrupta, e eu assim, não estou aqui usando um exagero de linguagem, quando eu digo que possivelmente a nossa geração seja a mais terrível de todas. E o que é assustador é que ainda vai piorar. E é justamente nessa geração que Deus chamou um Jair, um Jefferson, uma Maísa, um Leandro, que eu tenho certeza que, assim como eu, eles se sentem pequenos e diminutos diante de desafios tão grandes como esses. É nessa geração do grande conflito mais acirrado da história da humanidade, onde a Bíblia diz que o diabo vem com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ellen White chega a usar um termo onde ela diz que o diabo está jogando o jogo da vida. E é o jogo da sua vida. E o objetivo dele é anular, neutralizar você, como homem dentro do lar. É no meio desse grande conflito dos dias de hoje, dessa corrupção terrível, que Deus está procurando homens. Macho, varonis, homens de Deus, piedosos, varões. E essa palavra, eu não sei para você, mas ela soa para mim tão forte, tão poderosa, varão de Deus. Homens que se coloquem na brecha para impedir que os seus lares, que a sua igreja, que a sua vizinhança, que a sua nação vá à ruína, à destruição. Homens que, como John Huss, e a história desse homem é fenomenal, um homem que foi tão varonil na sua luta contra o papado medieval, que chegou a orar a Deus dizendo: Senhor, entrega a Escócia nas minhas mãos ou eu morro. Um homem cuja mulher, quando chamava ele para comer, John Huss dizia: mulher, como posso eu comer enquanto a Escócia está sendo destruída? Enquanto almas estão perecendo. Um homem cuja rainha da Inglaterra, que estava em guerra contra a Escócia naquela ocasião, disse assim: eu temo mais as orações de John Knox do que os canhões da Escócia.
Homens. Deus está buscando homens que se coloquem na brecha para tapar os grandes problemas dessa geração. Não adianta nós olharmos para cima. Eu tenho vergonha, sim, da situação do nosso país hoje. Eu tenho vergonha quando eu vejo Neymares, quando eu vejo presidentes da Câmara dos Deputados, quando eu vejo Flor de Lis usando o nome de Deus, manchando e blasfemando o nome do Senhor nessa geração. Eu tenho vergonha e eu olho para a minha nação e digo, Senhor, quanta corrupção, quanta degradação, até quando, Senhor? E a resposta de Deus é, eu estou buscando um homem. Deus não precisa de muitos. Eu estou buscando um homem que se coloque na brecha. E, queridos, isso é tão, assim, profundo e fenomenal, que quando Davi estava prestes a morrer, ele chama o seu filho Salomão, ainda jovem, sabendo que Salomão ia assumir o trono de uma nação que era guiada por Deus, ou deveria ser pelo menos. Um rei que não deveria ser apenas um rei, mas um sacerdote, um profeta, um exemplo, um pai, um marido, e com todas essas funções sagradas, um juiz também perante a nação, com todas essas funções sagradas, sabe qual foi? O primeiro conselho que Davi deu para Salomão, sabe qual foi? Acompanhe comigo aí, 1 Reis, capítulo 2, versos 1 e 2. Primeiro conselho. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens, veja que foi um mandamento de Davi para Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais, em outras palavras, meu filho, eu vou morrer. Coragem, pois, e ser o quê? Homem, foi o conselho de Davi. Seja homem, Salomão. E sabe qual é a palavra que ele usou ali? Ish. Davi estava aconselhando seu filho Salomão, dizendo, Salomão, seja macho, amadureça, seja um varão de Deus, seja uma coluna para a sua nação, seja alguém que a sua nação olhe e sinta segurança. Como um pai de família, um chefe de família, seja um exemplo para os seus filhos, seja um baluarte para a sua esposa, que nos dias de crise, de depressão da sua mulher, que ela encontre em você descanso, paz, segurança, fundamentação, um homem verdadeiramente de Deus. Seja homem. Na nossa geração hoje, os jovens, ou melhor, a juventude é idolatrada até pelos idosos e mais velhos. Como se a primavera da vida fosse tudo, mas ela é só uma parte da vida. E a maioria dos jovens não vem a hora de conquistarem a sua independência, maldita independência que os jovens têm alcançado nos dias de hoje, proposta por essa sociedade corrupta, que fazem com que os jovens amadureçam cada vez mais tarde. E quando amadurecem? E a orientação que Davi dá aqui é clara, seja homem, amadureça. Você não pode ficar jogando videogame a vida inteira. Você não pode sacrificar as horas de dedicação, de consagração, de amor à sua esposa diante de um televisor assistindo futebol a vida inteira, não. Seja homem. E é bem possível que alguns se perguntem, eu não sei se tem irmãs assistindo, mas talvez estejam se questionando, mas por que falando tanto de homem? Esse parece um discurso machista, um discurso do qual a sociedade hoje tem procurado se libertar cada vez mais. E eu concordo, volto a repetir, que nós devemos desatar as amarras do machismo da igreja. Devemos. E eu sei que ainda tem homem machista, sim, até mesmo na nossa igreja, infelizmente. Mas nós não podemos deixar o discurso machista e o politicamente correto nos desviar daquilo que significa ser um homem bíblico, que é o que Deus instituiu na sua palavra. Ao que eu me refiro?
a um mandamento que está em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Não é um conselho, não é uma recomendação, é um mandamento de Deus quando Eva cai em pecado e que, por sinal, embora ela tenha sido a primeira a cair, Deus vai direto pedir contas para quem? Para o homem. E aí, depois da queda, a função do homem dentro do lar, ela é ainda mais agravada, ou melhor, adicionada, com o seguinte elemento. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Espera aí, homem. Não pense que Deus aqui está endossando, eu preciso enfatizar isso, o machismo. Não! Deus não quer um ditador dentro de casa, Deus não quer um totalitário dentro de casa, Deus não quer um homem que não devosa a sua mulher dentro de casa, mas ele é o governador do lar. E eu preciso entender o que isso significa. E eu sei que ao mostrar isso para alguns contaminados pelo marxismo, por essas ideologias contemporâneas, vão dizer que isso é um elemento cultural. Não, essa é uma ordem que foi registrada por Moisés, porque a cultura de Moisés era uma cultura machista, opressora, heteronormativa, uma cultura, enfim, como nós já temos comentado aqui, patriarcal. E eu gosto de estudar um pouco sobre antropologia. E uma das coisas que os antropólogos dizem é que uma cultura, para ser desenvolvida, você precisa de uma sociedade. Ou seja, é impossível uma cultura ser criada sem que antes dela exista uma sociedade. E eu te pergunto, quando Deus deu essa ordem aqui em Gênesis capítulo 3, já havia sociedade no planeta Terra? Não, não havia. Só havia Adão e Eva, duas pessoas. E uma vez que não havia sociedade, é óbvio que esse mandato do Senhor não foi um mandato cultural, foi uma lei que deveria perpassar, atravessar os séculos e chegar até os dias de hoje. Em outras palavras, isso não é um fator cultural, isso é um princípio. Isso é um princípio. E o diabo sabe muito bem disso. E ele conseguiu desviar Eva dos caminhos do Senhor, justamente porque, em algum momento, o homem deixou a mulher sozinha. E o inimigo se aproveitou dessa situação para levar a mulher à queda. E volto a dizer o que eu disse lá no princípio do estudo. Satanás não precisa mudar as estratégias. Ele já viu que dá certo. Ele só muda o rótulo delas. Mas o objetivo dele continua sendo o mesmo. Eu preciso neutralizar a influência e o papel dos homens dentro de casa, dentro da igreja, dentro do lar, na sociedade e etc. E como prova disso, veja comigo que já existe influência disso, inclusive na teologia contemporânea. Teólogos progressistas alinhados com esse discurso atual, descomprometidos com as verdades absolutas da Bíblia, estão defendendo essa reinterpretação dos absolutos de Deus na sua palavra. E aqui, por exemplo, eu não lembro quando foi que eu peguei essa matéria, não faz muito tempo, deve fazer uns 3 anos aí, mais ou menos, dizendo que o discurso feminista está moldando a teologia de muitos cristãos nas igrejas. E aqui uma das evangélicas feministas disse o seguinte na entrevista: submissão das mulheres não é ordem de Deus. Todas as interpretações que colocam as mulheres nesse papel são tendenciosas e manipuladoras. Mas é? Será que é isso? Nós acabamos de ver ali no livro de Gênesis a ordem que Deus deu, que não é cultural, é princípio. Eu expliquei para vocês o porquê. Ainda na sequência, uma pastora chamada Lídia Maria de Lima, em entrevista ao site da BBC Brasil, vai ainda mais além, dizendo assim:
A leitura bíblica que se faz nas igrejas é pensada a partir do patriarcado. Novamente, nós temos uma demonização do patriarcado aqui, dizendo que Deus é homem. Fala dos pais da igreja. Você está entendendo o absurdo? Eu, inclusive, vi esses dias, tem uma página aí, para tristeza, que se diz adventista, que é conduzida aí por alguns adventistas de linha progressista e liberal, com ideias bastante subversivas, sugerindo essa visão de que talvez Deus seja uma mulher. E, queridos, a questão aqui não é uma guerra ideológica, nós somos bíblicos naquilo que procuramos definir. E então ela continua dizendo que o lugar da mulher está sempre em posição de submissão. Quando pensamos em teologia feminista, fazemos olha a palavra-chave, releitura dessa história bíblica. Então fica muito claro esse objetivo de reinterpretar a Bíblia à luz da crítica histórica contemporânea, colocando a cultura acima dos absolutos de Deus. E isso é terrível e está destruindo as famílias. E agora, usando uma voz de autoridade para nós, adventistas do sétimo dia, olha que interessante. Deus deu a ordem lá no Jardim do Éden. Nós passamos cerca de 6.000 anos, quase 6.000 anos até chegar em Ellen White, desde a queda. E ali agora nós temos, então, a seguinte declaração da mensageira de Deus. O marido e pai é o cabeça da família. Ou seja, não mudou absolutamente nada. A serva do Senhor continuava orientada pelo Espírito Santo, entendendo que o homem é cabeça do lar, é o governador da casa. Todos os membros da família, olha que declaração fantástica, se centralizam no pai. Ele é o legislador, ilustrando na própria varonilidade as importantes virtudes. 2 pontos. Olha só, o que é o nosso tema? Qual é o papel do homem no grande conflito? Veja aqui agora quais são as virtudes de um homem de Deus. Um macho que o Senhor espera nessa geração. Energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. O homem, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. Então, queridos, é claro, parece óbvio o que eu vou dizer para vocês, mas isso precisa ser reforçado. O homem e a mulher são biológica, anatômica, social, psicológica, emocionalmente diferentes uns dos outros. Agora, dizer que há diferença entre homem e mulher não significa, pelo amor de Deus, entendamos isso, que um seja inferior ao outro. Eu não tenho tempo para mostrar esse detalhe para vocês, mas Ellen White chega a dizer que o papel da mulher como mãe dentro de casa é maior do que o do homem e do pastor no púlpito de uma igreja. E ela diz que a mulher como mãe, que cumpra o seu legado dentro do lar, o nome dessa mãe será arrolado nos livros dos céus, ao lado dos maiores missionários que já existiram na história do cristianismo. Ou seja, mulher, ser mãe é uma virtude, não tenha vergonha. Para quem perguntar para você do que você trabalha, se você trabalha como mãe, não tenha vergonha de dizer, porque é o maior, mais sagrado e melhor papel que Deus deu para uma mulher dentro da família e na sociedade. Agora, a diferença. São funções diferentes. E o diabo quer anular essas funções. Então, para a gente concluir, eu queria resumir
qual é o papel do homem nesse contexto de conflito, de guerra. Falamos algumas coisas, mas eu quero resumir em 3 P's. 3 P's. Um homem de Deus, um Ishi, um varão, que Deus vai olhar, ele está olhando lá do céu, nessa geração, e ele está procurando um homem que se coloque na brecha. E o homem que ele vai apontar, assim como ele apontou para Jó, e disse para o diabo, e disse para a corte celestial, ali está um homem que é um varão de Deus, que não se corrompe, teme ao Senhor, se afasta do mal, e etc, etc, etc. É um homem de 3 P's. Ele precisa ser provedor, protetor e pastor da sua família. Ou patriarca, se preferir. Comecemos com o primeiro. Provedor. Talvez seja o papel que os homens tenham a maior consciência de que é seu dever nessa geração. Afinal de contas, embora haja uma cultura marxista perpetrada na nossa civilização ocidental, ainda o capitalismo domina as questões econômicas, de alguma forma. E então, vivendo nesse contexto de consumismo, de materialismo, os homens hoje, de alguma forma, assumem mais facilmente o seu papel de provedor. Agora, eu preciso dizer que é sim dever moral do homem, com a família da esposa, que ele seja provedor do lar. Afinal de contas, você está a ponto de tirar uma donzela da casa do seu pai, da sua mãe, que de alguma forma tinha algum conforto. Eu não estou falando aqui de você, homem, dar luxo. Não estou falando aqui de que você é obrigado a levar a sua esposa para viajar pelos lugares mais ostentadores da nossa época. Não. Mas é meu dever, como chefe de família, prover o sustento e um mínimo de conforto e tranquilidade para minha esposa. É o que a Bíblia, no Antigo Testamento, chamava de dote. Eu tenho como grande exemplo disso o patriarca Jacó, que trabalhou 7 anos no primeiro momento por Raquel, foi enganado, depois trabalhou mais 7 porque ele amava essa mulher, e a Bíblia usa uma expressão tão bela, dizendo que ele trabalhou todo esse tempo por ela, mas pareciam poucos anos pelo tanto que ele a amava. É meu dever como homem prover para o lar. Está com dificuldade? Se esforce de alguma maneira. Traga segurança para sua esposa. Estude. Se desenvolva intelectualmente de alguma forma. E espiritualmente, principalmente falando, nós vamos comentar sobre isso no último P. O outro símbolo de provisão de chefe administrador é José. E José, que por sinal era um jovem imaturo, como eu era quando casei, irmãos. Eu gosto de pregar esses temas, embora eu me sinta muito inseguro para tratar sobre eles, porque é um tema profundo, mas porque, de alguma forma, reforça uma necessidade que precisa ser praticada na minha vida. Porque o meu papai e a minha mamãe me deram a melhor educação que puderam. Mas o meu pai, ele não teve, na sua infância e adolescência e juventude, a concretização de um sonho, porque naquela época era muito mais difícil de se formar numa universidade. E ele depositou esse sonho e essas expectativas em mim e no meu irmão. Então, o meu pai era daqueles que dizia: enquanto eu puder trabalhar para pagar os seus estudos, eu só quero que você estude. E para quem conhece da ciência da verdadeira educação, isso, embora não seja má educação, é falsa educação. Porque a verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Ou seja, se eu priorizo o intelectual em detrimento de atividades úteis na vida, eu estou recebendo uma falsa educação. E eu era daqueles que não trocava nenhuma lâmpada dentro da minha casa.
Eu era daqueles que a minha mãe arrumava a cama quando eu acordava para ir para a escola. Era daqueles que a minha mãe fazia o prato para me servir na mesa quando eu ia comer ou almoçar. Então eu tive uma criação centrada em mim, para mim, comigo, tudo. Eu era uma pessoa extremamente egoísta e ainda luto contra esse caráter terrível até os dias de hoje. Mas Deus tem me ensinado a me sacrificar pela minha esposa e da maneira mais difícil que eu jamais pensaria. E isso nos leva ao segundo P, que é a proteção. Deus permitiu que nesse ano minha esposa tivesse um câncer, queridos. Um câncer de mama. E quando nós descobrimos, parecia que a nossa casa virou uma Hiroshima. E uma bomba atômica explodiu sobre a nossa cabeça. Nós já tinha 6 anos que éramos vegetarianos estritos. Há mais de 10, 15 anos já não comíamos absolutamente nada de carne. Temos uma vida, na medida do possível, buscando seguir as orientações naturais que Deus nos deu através da sua mensageira e da sua preciosa igreja. Mas Deus permitiu que um câncer viesse. E agora eu precisei aprender, estou aprendendo da maneira mais difícil a me doar, me sacrificar, a amar a minha esposa, me entregar por ela, passar horas dentro do carro esperando a minha esposa para fazer a quimioterapia, enquanto eu gostaria de estar com ela lá dentro da sala e não posso, por causa dessa maldição desse coronavírus. Proteção. Ser o protetor da família é você se colocar entre a sua família e um perigo iminente. É você alargar as suas costas para receber o que necessário for, a fim de proteger, guardar, amar, zelar pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família. Você que ainda não é casado, é jovem, mas tem um pai e uma mãe, zele e proteja da mesma maneira o seu papai e a sua mamãe, a sua irmãzinha ou seu irmãozinho. Protetores. Para a gente entender isso um pouquinho melhor, no ano de 2015 para 2016, lá na Europa, aconteceu uma série de ataques sexuais na Alemanha, de forma específica. Cerca de 30 a 31 mulheres foram estupradas numa única noite, na virada do ano, era Réveillon, e mais de 30 mulheres, cerca de 30 mulheres, foram violentadas numa única noite. Aí, depois de um tempo, uma jornalista dinamarquesa, holandesa, entrevistou uma jornalista dinamarquesa e perguntou a ela qual é o motivo de uma situação como essa acontecer na Alemanha e, inclusive, em outros países da Europa e nada ser feito. Sabe qual foi a resposta da jornalista dinamarquesa? Os homens europeus estão virando efeminados. Está faltando masculinidade para eles, varonilidade. Onde estavam esses homens para proteger essas mulheres que foram violentadas na rua, no meio de uma noite de Réveillon? Proteção. Aí eu me deparei nesse ano com uma história que eu achei linda. Talvez você tenha assistido esse relato. De um menininho de 6 aninhos de idade que se chama Bridger Walker, lá nos Estados Unidos da América. E ele tem uma irmãzinha mais nova, você vê ali na imagem, que foi atacada por um cachorro. E esse menininho de 6 anos de idade entrou em luta corporal com um cachorro para defender a sua irmãzinha. Olha como ficou o rostinho desse menino. Mas sabe o que moveu ele? Foi justamente o senso de proteção que o homem tem que dar para as mulheres. E que, em nome do Senhor Jesus, mais Bridger Walker existam na sociedade, na igreja, na nossa época, para proteger as nossas mulheres, as nossas irmãs, para guardar, zelar as nossas famílias. Sabe, querido, só para você entender quem que está aqui falando sobre isso com vocês, eu me casei, eu tinha 20 anos de idade. A minha esposa tinha 19. Nós começamos a namorar, ela tinha 14 e eu 15.
Completamos agora, no dia 1º de setembro, 12 anos de casados, para a honra e glória de Deus. Mas era muito imaturo. E então a minha esposa, ou melhor, quando nos casamos, eu ainda tinha vícios. E um dos vícios era o maldito do futebol. Viciadíssimo em futebol. Eu gostava de assistir futebol, gostava de jogar videogame de futebol e gostava de jogar futebol na prática também. E era um vício, não era uma brincadeira de bola como Ellen White fala, não, era muito viciado. Para você ter uma noção, meu irmão e eu passávamos ali, principalmente no final de semana, horas e horas jogando videogame de futebol, íamos dormir 4 horas da manhã, jogando, e o domingo, então, era emendando um campeonato atrás do outro, campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato italiano, campeonato brasileiro e por aí vai. E aí eu me casei. E quando me casei, um dia, eu estava na cama com um computador no meu colo, minha esposa dormindo do meu lado, e eu estava jogando videogame de futebol. Quando eu fui invadido, infundido por uma convicção profunda de pecado oriunda do Espírito Santo de Deus. E eu disse, Senhor Deus, eu não consigo me livrar desse vício. E o Espírito Santo me disse claramente, Jefferson, só teria um motivo para você estar acordado essa hora da noite. E qual vocês acham que era? Orando pela minha esposa, orando pelo meu lar. Era cerca de 2 e pouco da manhã, mais ou menos. E aí eu coloquei o notebook na cama, orei e disse, Senhor, eu não consigo, me ajuda. Sabe qual foi a resposta de Deus? Eu vou te ajudar. Mas eu preciso que você delete essa porcaria do seu computador. Eu faço o impossível, mas você faz o possível. Eu quero te tornar um homem, mas você precisa fazer o que está ao seu alcance. E eu deletei. Com dor, não foi fácil, deletei. E aí, naquele momento, eu lembrei da passagem de Jesus, quando Jesus diz assim, se o teu olho te faz pecar, faz o que com o olho? Você lembra? Não é para orar pelo olho, né? Estou vendo o Jair ali fazendo gesto. Jesus não diz que é para orar pelo olho, é para arrancar o olho fora. E é lógico que esse ato de arrancar não é um ato físico, mas, em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Se você não consegue dominar determinada coisa, elimine isso da sua vida. E eu tive que eliminar. E eu digo para você que, para a honra e glória de Deus, o Senhor me libertou daquele vício. Eu nunca mais fui viciado em videogame, em futebol. Hoje ainda tem algumas lutas com relação ao assistir, embora não tenha na minha casa sinal de TV, justamente porque eu não consigo dominar isso. É uma luta para mim terrível. Então, enquanto esse lobo vive aqui dentro de mim, eu não quero dar vazão ou oportunidade de queda para ele. Luta. Mas aí a gente precisa amadurecer, como eu disse há pouco. Amadurecer espiritualmente. Um homem de barba na cara, ficar jogando videogame, ele, a esposa dormindo do seu lado. Ou hoje nós temos pessoas viciadas em redes sociais que são um dos grandes instrumentos de destruição de lares também. Eu me lembro que quando eu preguei, não exatamente essa mensagem, mas falava sobre isso, em uma outra igreja, acho que foi em 2017 ou 2018, e eu terminei de pregar sobre família, e um varão, um menino, era casado, mas era jovem ainda, chegou para mim, no final da pregação, colocou a mão no meu ombro, em prantos, e disse assim, meu irmão, tem que falar com você. Eu estava fazendo uma meia semana de oração, terminava na quarta-feira. Aí ele colocou a mão no meu ombro e disse, eu preciso falar contigo, chorando. E ele me contou, Jefferson, é o seguinte, eu nunca vim num culto de dia de semana. Mas quando você disse que falaria sobre família na segunda-feira, eu tomei a decisão de vir. E ele me contou, sabe para onde eu ia no meio da semana? Toda semana, eu sou palmeirense, eu ajudo a organizar caravanas para a gente assistir o jogo do Palmeiras por onde o Palmeiras está jogando. Mas nesse dia o Espírito Santo me falou que eu deveria ficar. E além desse vício do futebol, sou viciado em Instagram, sou viciado em Facebook, e etc, etc, etc. Não é usar as redes sociais para benefício, de alguma forma, missionário, não. É viciado, ficar tempo ali, não dá tempo para a esposa, para o filho. E ele chegou para mim, eu vim. E sabe o que aconteceu?
Quando você colocou os pés de um homem de Deus, Deus falou comigo. E eu tomei a decisão, voltei para casa na segunda-feira, apaguei os meus perfis e eu tomei a decisão de ser um homem de Deus dentro da minha casa. E eu quero que você conte esse testemunho por onde você for. Eu não sei qual vai ser a sua decisão, mas um dos elementos que Deus espera de você como homem de Deus é ser um protetor, é você amadurecer, é você ser útil dentro da sua casa, você saber fazer alguma coisa que preste realmente, que a sua esposa olhe para você e veja, olha, eu tenho um homem dentro do meu lar. E aí, finalizando esse segundo P, e a gente conclui com o último, mas o que significa ser um cabeça da família? E é muito simples. Depois você vai abrir a sua Bíblia e você vai ler de novo e meditar sobre esse texto de Efésios capítulo 5, verso 22 até o 25. O que é ser um homem protetor, chefe, governador do lar? Está lá. É simples. O texto diz, maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e assim mesmo fez o quê? Se entregou por ela. Sabe o que significa ser o cabeça do lar? É você se entregar, se sacrificar, se doar, fazer o que for preciso pelo bem-estar da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, da sua igreja, da sociedade, da vizinhança. Se doe, dê a sua vida pela sua família. Isso é ser um governador do lar. Não é ser um ditador. É ser alguém que dê a vida pelo bem-estar da família. E aí, queridos, eu termino com o último P, que é o pastor. Todo homem tem o dever de ser um sacerdote e um profeta dentro de casa. Como assim sacerdote e profeta? A função do sacerdote é a mesma de Jó, apresentar a família para Deus todos os dias. Todos os dias. O pastor da sua igreja não é pastor da sua família, ele é pastor da sua igreja. O pastor da sua família é você, homem, que Deus está procurando aqui na terra. Você precisa apresentar a sua família como Jó todos os dias no altar do Senhor. Minha esposa e eu desenvolvemos esse costume ao longo do nosso casamento. A gente acorda, eu faço o meu culto particular ali na cama mesmo, eu gosto de orar ali e fico ali na cama estudando um pouco. A minha esposa do outro lado da cabeceira também faz a mesma coisa, ora e estuda individualmente. Gastamos ali um tempo na presença do Senhor individualmente. Quando terminamos, vamos à presença dele juntos. Uma oração, uma música curta, um hino e uma leitura breve, uma reflexão para aquele dia. Quando eu viajo, esse ano não foi possível, mas, irmão, vocês não têm noção da aflição que fica o meu coração deixar minha esposa sozinha. E eu sempre peço ao Senhor assim, Senhor, tem misericórdia da minha esposa. Ajuda a minha esposa a tomar decisões acertadas. Não deixe que ela caia em tentação. Dê discernimento para ela. Coloque o Espírito Santo sobre ela para que ela faça escolhas sábias nesse dia, de acordo com a tua vontade. Eu não estou lá para ajudar ela, Senhor, mas assume o meu papel dentro de casa. E oramos todos os dias assim, queridos. Quando tem um dia que a minha esposa ora e tem um dia que eu oro. E quando eu termino a minha oração, todo dia eu peço, Senhor, nos dê sabedoria, não nos deixes cair em tentação, nos oriente nesse dia, prospere a nossa vida de acordo com a tua vontade e, em nome de Jesus, nos batize com o Espírito Santo para que a gente escolha a tua vontade e rejeite os planos do diabo para a nossa vida nesse dia. É simples. Mas você precisa ser essa coluna espiritual dentro de casa, sacerdote. O que é o sacerdote? Apresenta a família para Deus. E o que é ser um profeta? E essas duas coisas estão dentro do P, pastor. Porque o pastor ele é tanto sacerdote como profeta. Enquanto o sacerdote apresenta para Deus, o profeta vai até Deus para buscar dele e profetizar para a sua família. Então, o homem, ele é o doutrinador do lar, da esposa, da família, dos filhos. Não é a babá,
não é a creche, não é o professor, não é nem o pastor, nem o ancião, não. É você, pai, você, mãe, é você, perdão, pai principalmente, a mãe também, é óbvio, mas nosso tema aqui é sobre homens. É sua função orientar espiritualmente o seu lar. Estudar teologia, Bíblia, espírito de profecia, justificação pela fé, verdadeira educação, saúde, doutrina, juízo investigativo, santuário e por aí vai. Doutrinar, orientar a esposa, incentivar a esposa a se desenvolver intelectualmente. Eu sempre pego no pé da minha esposa nesse sentido. Não sei se ela está assistindo, mas às vezes eu sou até chato, amor, leia alguns livros. E minha esposa, graças a Deus, é uma bênção, não é uma mulher preguiçosa. Ela estuda, ela se dedica, lê bastante também. E eu sempre estou incentivando ela, olha, você tem que estudar livros teológicos também. Você precisa se posicionar em determinadas situações. Não pode deixar as pessoas dominarem a sua consciência. Nós temos que ajudar o nosso lar, a nossa família, as nossas esposas, filhos e etc. Então, queridos, provedores, protetores e pastores. E aí eu não posso encerrar essa programação, que eu já me estendi, sem deixar de ler esse texto. Sabe que eu fiquei resistindo? Eu fiquei pensando assim, eu não vou ler esse texto porque é um clichê, né? Falar de homem, o papel do homem no grande conflito, eu não sei a sua mente, mas a minha, ela quase que automático já foi para essa passagem. Mas eu não podia deixar passar por alto esse texto. Quando eu tinha terminado o roteiro da mensagem, o Espírito Santo me convenceu. Não, você tem que colocar. Ainda que muitos o conheçam, você precisa colocá-lo. Porque Deus está buscando homens. E é desse cacife aqui. É dessa qualidade de homens que o Senhor está buscando. E ela diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que se não comprem, nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é o polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Meus queridos, o meu desejo, a minha oração, a minha intercessão por você nessa tarde, é que o Senhor, ao olhar para a terra nessa geração, que Ele encontre em você alguém que Ele possa apontar e dizer: ali está um varão, ali está um homem, ali está um Ish, que é um verdadeiro homem de Deus. Muito embora o texto de Ezequiel diga que o Senhor não encontrou nenhum, ele não encontrou dentro daquela limitação para a qual ele estava olhando. Mas Ezequiel era um varão de Deus naquela época. Jeremias foi um varão de Deus no meio daquela geração. Daniel foi um Ish que Deus levantou lá dentro de Babilônia. E eu tenho certeza que ainda que caiam os céus, Deus pode, se você estiver disposto a aceitar o desafio, fazer de você um Ezequiel dos dias de hoje. Que em nome de Jesus, custe o que custar, você seja esse homem dentro do seu lar, dentro da igreja e na sociedade. Uma bênção para essas três instituições, fazendo com que o reino de Deus avance e que o mundo seja preparado para a breve volta do nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém, queridos.